Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora. Fruticultura Nacional registrou no ano passado recorde no valor de produção. Relação de troca entre boi castrado e carcaça de frango está 2,65. Falta de precipitações vem adiando o início do plantio da safra de verão. Produtores brasileiros de milho continuam retraídos das vendas. Condições climáticas levam a Embrapa a promover evento importante sobre adaptação das mudanças climáticas na produção do cerrado. Índice de custo de produção da Scott Consultoria para a atividade leiteira teve alta. O agronegócio está começando. Segundo pesquisa Produção Agrícola Municipal 2016, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que a fruticultura nacional registrou no ano passado um recorde no valor total de 33,3 bilhões de reais. Foi o maior volume de produção da série histórica iniciada em 1974. Em relação a 2015, o valor da produção do setor aumentou 26%. As frutíferas são compostas por 22 produtos, incluindo lavouras temporárias, como abacaxi, melancia e melão, e as culturas permanentes, como abacate, banana, caqui, castanha de caju, coco da Bahia, figo, goiaba, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, marmelo, noz, pera, pêssego, tangerina e uva. As maiores altas do valor da produção no ano passado foram registradas nas culturas de limão, com 52%, laranja, 47%, banana, 43,4% e a maçã, com 25,8%. Em valores absolutos, a liderança é da laranja, que concentra 25% do valor da produção, com 8,4 bilhões de reais. A banana, com aumento de 25% e o valor de produção batendo na casa de 8,3 bilhões de reais. O estado de São Paulo respondeu por 30,9% do valor da produção nacional da fruticultura, o que significou mais de 10 bilhões de reais, com destaque para a cultura da laranja, com 59,2%. Por municípios, a liderança ficou com Petrolina, no Pernambuco. Atualmente, a relação de troca entre o boi, a carcaça de boi de animais castrados e com relação à carcaça de frango está em 2,65. O que significa isso? Significa o seguinte, que com 1 quilo de carne bovina, eu posso comprar 2 quilos 650 gramas de carcaça de frango. Isso no mercado atacadista, que é aquele mercado, que é aquele produto que sai do frigorífico e vai para o supermercado ou açougue. Em relação ao mês de setembro do ano passado, essa relação estava 24,4% maior, o que quer dizer que a carne bovina perdeu competitividade frente à carne de frango. Já em relação a agosto, agora, o último passado, a relação é de 0,8% menor. Assim, a carne ganhou competitividade no último mês, resultando da alta de 9,3% para a carcaça de frango no mercado atacadista e de 9,3% para a carcaça bovina de animais castrados. A falta de chuvas vem adiando o início do plantio da safra de verão, em um momento no qual algumas regiões do Brasil já encerraram seu período de vazio sanitário. Entre os dias 26 e 30 de setembro, as pancadas de chuvas mais espalhadas começam a ocorrer provenientes de uma frente fria associada com o sistema de baixa pressão que entra pela região sul e avança até a região sudeste e a região centro-oeste. Com isso, o começo do mês de outubro deve ser de chuvas mais intensas, mas ainda não é possível observar
uma regularidade dessas chuvas. E essa regularidade, segundo dados da Climatempo, deve vir apenas na segunda quinzena de outubro. Embora o Ministério da Agricultura aponta que do dia 1º de novembro, do dia 1º de outubro a 15 de setembro, já mostra o início de um caminho de umidade que se forma ao longo da primavera. Nesse começo do mês, portanto, os produtores ainda devem tomar cuidado com o plantio e acompanhar as previsões, regularmente observando o andamento dos padrões. Já no mês de novembro, as condições devem ter continuidade, enquanto no mês de dezembro o corredor de umidade pode causar uma situação de invernada. Mas, de forma geral, a previsão é de que o vento traga temperaturas dentro da normalidade. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje predomínio de sol, céu claro, com poucas nuvens, muito calor, baixa umidade relativa do ar. Alguns poucos municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 23 a mínima. Minasul, 35 a máxima e 23 a mínima. Posse, 35 a máxima e 26 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 25 a mínima. Itaberaí, 36 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 32 a máxima e 20 a mínima. Mineiros, 35 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 34 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que produtores brasileiros de milho continuam retraídos das vendas. Condições climáticas levam a Embrapa a promover evento importante sobre adaptação das mudanças climáticas na produção de cerrado. Índice de custo de produção da Scott Consultoria para atividade leiteira teve alta. Nós voltamos já. Atentos à próxima safra e ao ritmo intenso das exportações, produtores brasileiros de milho continuam retraídos das vendas, tanto no mercado spot quanto no mercado a termo. Em São Paulo, segundo relatos de colaboradores, os compradores seguem com dificuldade de encontrar o cereal disponível para comercialização, o que tem mantido os preços em alta. Na região de Campinas, no estado de São Paulo, que é a base do indicador da Exalc BMF Bovespa, a saca de milho de 60 quilos registrou elevação de 6,2%, fechando a R$ 30,64 uma saca agora na última semana. Já no acumulado do mês, até o dia 15 de setembro, o aumento já bate na casa de 5,7%. Em Goiás, o preço do milho no mercado balcão, a saca está sendo cotada entre R$ 22 e R$ 22,50 para entrega imediata. E agora eu vou conversar com a pesquisadora, a doutora Márcia Thaís de Melo Carvalho. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Doutora Márcia, a situação climática, eu não diria no país, nem em Goiás, no mundo de maneira geral, está tendo umas mudanças, vamos dizer, para pior, né? Parece que as coisas estão ficando assim, cada dia mais apertada. Aquela chuva que há 20, 30 anos caía numa determinada época, já nessa época não cai, parece que ela está dando uma mexida, não é? Sim, o aquecimento global é um fato científico. Cerca de 75% desse aquecimento hoje é devido à atividade humana, que é a emissão de gases de efeito estufa, porque ele é natural também, ele pode ser causado por vulcões ou por outros fatores naturais, mas é principalmente atividade humana. E o que acontece é o aquecimento do oceano, ele muda as correntes, né, de ar e de vento e, consequentemente, os padrões climáticos nas diferentes regiões do planeta, você vai ter diferentes efeitos. Aqui, para nós, na região centro-oeste no Brasil, o efeito do El Niño, que é o aquecimento do Atlântico Norte, é que tem gerado as principais mudanças, né? E tem sido mudanças para pior, né? Em Goiás, geralmente, o que a gente tem visto é
tanto de diminuição da quantidade de chuvas, né? de chuva, quanto da frequência, né? A gente tem percebido isso com muita intensidade nos últimos 5 anos, né? Nesses últimos 5 anos houve uma mudança de precipitação, uma mudança de chuvas, quer dizer, nesses últimos 5 anos a chuva vem caindo menos, vem tendo menos chuva. E, consequentemente, nós estamos tendo problema sério com água. Sim. E, aliado a essas mudanças que estão tendo, o homem também, de maneira geral, tem uma culpa muito grande nisso, né? Devido à destruição de muitas minas, de muitos riachos, regos d'água que, infelizmente, hoje já não tem mais, né? Na verdade, o efeito que é global, né, a nível local, ele é mais acentuado, porque a gente tem que reconhecer, né, o impacto do desmatamento, por exemplo, de áreas de preservação permanente, das bacias hidrográficas, né? Falta de infraestrutura, como saneamento básico, que é uma questão simples. Então, tudo isso acentua o efeito do aquecimento. E aliado ainda à falta de conhecimento, e vamos dizer, a falta de educação da maioria, a situação torna-se complicada. Mas vocês vão realizar um grande evento agora, na próxima semana, do dia 1º ao dia 3 de outubro, um evento lá na Universidade Federal. Que evento é esse? Isso, nós estamos realizando o seminário Agropecuária Frente às Mudanças Climáticas, que nos dias 3 e 4 de outubro, na Escola de Agronomia da UFG, podem entrar lá no site do PPAgro, o Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da UFG, junto com a Embrapa Arroz e Feijão, para discutir os desafios, os novos desafios para a produção agropecuária. Então, Goiás é um estado importantíssimo para a produção agropecuária e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? Então, nós vamos discutir durante o seminário, durante 4 sessões de seminário. Primeira sessão, as bases científicas das mudanças climáticas, né? E o bioma cerrado. Então, é preciso entender o bioma onde a gente se encontra, onde a gente vive, depende, para poder ter estratégias de desenvolvimento mais assertivas. Vamos ter discussões com pesquisadores do INPE, do INEMET, né, sobre como o El Niño afeta a questão da precipitação e temperaturas a nível local em Goiás. Vamos ter discussões sobre as práticas de mitigação e adaptação e, por último, sobre a competitividade e sustentabilidade. Esse evento ele é aberto para estudantes e profissionais interessados da área, todos os produtores. Então você que está me ouvindo nesse momento, está me acompanhando nesse momento, está aí uma baita de uma oportunidade de você entender o que está acontecendo com as condições climáticas no mundo. E é claro, e nós aqui não vamos ficar de fora, nós fazemos parte do mundo. Então seria interessante, se você tivesse um tempo de participar desse evento, que ele pode mudar muita coisa, mas muita coisa na nossa vida. Professora, pesquisadora, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui no nosso programa, abrilhantando e trazendo essas informações importantes e sucesso nesse evento que vocês vão realizar. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. E está sempre aberto. E depois do intervalo, você vai ver que o índice de custo de produção da Scott Consultoria para a atividade leiteira teve alta. E a doutora Adriana Ferreira vai comentar sobre mediação. Nós voltamos já. O índice de custo de produção da Scott Consultoria para a atividade leiteira teve alta de 0,8% em setembro em relação a agosto deste ano. Foi o segundo mês consecutivo de aumento nos custos. A alta nas cotações dos concentrados, com destaque para o milho, foi o principal motivo deste movimento. No curto prazo, as cotações do grão e de outros alimentos concentrados deverão exercer pressão de alta sobre os custos de produção da atividade. As condições climáticas muito secas e as pastagens em condições ruins colaboram com esse cenário, já que aumentam a necessidade de suplementação dos animais. E com as quedas esperadas no preço do leite, o produtor, nos próximos pagamentos, a expectativa é de que o estreitamento da margem para o produtor nos próximos meses. Por fim, apesar da alta nos 2 últimos meses, os custos de produção estão 12,8% abaixo na comparação com o mês de setembro do ano passado.
E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio e mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem com a senhora? Ai, tudo bom, né? Parece que a chuva vai chegar Vai e tudo chegar. fica Não é hoje melhor. não, Não. Vai demorar uns Tá dias ainda, mas vai chegando, chegar. tá chegando. Enquanto isso, o planeta padece de uma seca, de uma reviravolta climática muito grande. Nós vamos ter que aprender, né, Toninho? Reaprender a Não, utilização da ou água, né? Por educação, Ou por por- conhecimento ou pela dor. Eu acho que vai ser pela dor. Também estou Infelizmente. desconfiada. Doutora Adriana, tem coisa mais complicada do que fazer mediação? Olha, É Antônio. difícil, né? É bem desafiador, né? Você juntar um grupo de lá e um grupo de cá, cada um pensando de uma Sim. maneira, um querendo, achando que o outro está tapeando o outro. E é difícil, né? Olha só, se a gente olhar hoje, o caminho, não há outro caminho que não seja a mediação para resolver as controvérsias. Por exemplo, mediação é uma metodologia já que não é inovadora, mas que, entretanto, na cultura brasileira, ela não está inserida totalmente. Você tem as câmaras, né, cíveis, você tem as câmaras que você pode trabalhar com mediação e arbitragem, você tem a mediação empresarial, que não necessariamente exige um mediador devidamente certificado pelo CNJ. Então, a mediação é um método, é uma ferramenta de resolução de conflitos, pouca utilizada no Brasil. E se for muito bem utilizada, já imaginou quantas pendências, por exemplo, na sucessão, quantos inventários que não serão litigiosos, que serão inventários com menos conflitos, com pessoas que não entram em atrito, com famílias que são preservadas? Então, a mediação é uma ferramenta hoje que deve ser muito utilizada pelos empresários na resolução de conflitos trabalhistas. Por que não? Então, assim, a mediação ela é difícil, porque você pegar um grupo que pensa de uma forma, um grupo que pensa de outra forma, e esses dois grupos construírem uma terceira alternativa, esse é um desafio para o mediador. Mas, Antônio, eu tenho muitas esperanças e eu percebo e vejo no trabalho do dia a dia, com as famílias, principalmente no trabalho de sucessão, que a mediação funciona. Fazer uma mediação numa sucessão familiar é complicado? Ela é complicada porque ela exige de você um diagnóstico antecipado, que você faça um diagnóstico individual, depois um diagnóstico do grupo e depois que você sensibilize esse grupo para a mediação. Então, a mediação, o momento da mediação, ele é extremamente interessante, mas o preparo para a mediação na sucessão é complicado, porque você tem o tempo inteiro as emoções que estão permeando as falas. Entendi. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre mediação. É um minuto só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre mediação. Doutora Adriana Ferreira, quando vai ter uma conversa com uma família, por exemplo, para dividir uma fazenda, vamos falar dessa forma, é mais difícil quando se tem só o pai, a mãe e os filhos e não tem, vamos dizer, os agregados, nora, genro, essas coisas, ou quando tem a nora, o genro e já tem neto, e como é que fica? Olha, Antônio, quando você tem essa composição, os pais e os filhos, sem dúvida nenhuma, é bem mais tranquilo, né? É bem mais fácil a condução. Você tem só uma cultura, se você tem pessoas que foram educadas e que elas têm uma percepção da vida que é muito parecida, muito semelhante. Aí quando você começa, né, você traz o agregado, você já tem uma percepção diferente do que é um patrimônio, do que é risco, do que é custo, do que é lucro, sustentabilidade. Já vem, as pessoas elas querem dar a sua opinião. E não é por emitir a sua opinião, é por achar que a opinião daquela pessoa especificamente é uma verdade absoluta. E na mediação a gente trabalha com várias verdades. Não existe uma verdade absoluta. Existe uma opinião e uma visão a partir de um ponto.
E o que, que a gente faz na mediação? Nós utilizamos uma técnica, que é a técnica da comunicação não violenta, para que as pessoas possam emitir sua opinião e aquela opinião não atinja você, a sua identidade. Ela trate dos fatos, faça uma análise dos fatos e não julgue pessoas e as questões emocionais. É porque é muito comum entrar questões pessoais, né? Sim, sim. Parece que essa é um... Esse é o desafio, você fazer com que o grupo pare para pensar no fato, no ponto que tem que ser focado e não nas diferenças pessoais. E geralmente o que, que as famílias fazem? Aquele momento elas querem o quê? Diferença pessoal. Diferença pessoal. Até a cor da camisa que o outro for vestir é capaz de dar problema. Com certeza, Antônio. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora. E se você for dividir a sua fazenda e tiver gente no meio, que vai pegar, cada um vai pegar um pedaço, comece a trabalhar antes, porque senão depois dá problema. Obrigado e até o próximo. Eu quem agradeço, obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Um trabalhador sem genialidade é melhor do que um gênio que não quer trabalhar. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.